Durante todo o governo de Jair Bolsonaro, nós tivemos conhecimento de uma série de eventos, como ataques e perseguições contra a imprensa, contra movimentos sociais, contra defensores de direitos humanos, contra ambientalistas, contra cientistas e acadêmicos, e nós testemunhamos o desmonte de instituições e de mecanismos, como comissões, conselhos e outros órgãos, que possibilitavam a participação da sociedade civil no desenho e na implementação de políticas públicas. Enquanto, de outro lado, a gente via o crescimento da violência policial, a militarização da política, e víamos cada vez mais brasileiros e brasileiras tornando-se ameaçadores, né? Fazendo alusões à violência, às práticas de tortura, ditadura militar, e recorrendo à própria violência como forma de resolver as disputas políticas. Bem, diante de tudo isso, a gente pensava que a democracia brasileira vivia o seu pior momento, desde a redemocratização ocorrida após o fim da ditadura militar em 85. Então, a gente já vinha falando desde 2020. Só que não. Para o nosso maior espanto, o pior estava por vir. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e hoje nós recomeçamos o programa Diálogos, dando início à série de 2023. E no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema da crescente ameaça de movimentos autocráticos, traçando uma comparação entre Estados Unidos e Brasil. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o professor Fábio Costa Moraes de Sá e Silva, que é professor de estudos internacionais e professor de estudos brasileiros na Universidade de Oklahoma, Estados Unidos. E ele também é pesquisador e afiliado ao Centro de Profissões Jurídicas da Harvard Law School, e tem muito bem-vindo, né, colaborando aqui conosco com o projeto do nosso INCT. Então, nós vamos abordar esse tema. Eu já agradeço, Fábio, a sua presença. A gente viu aí que em 6 de janeiro de 2021, nós víamos pelas redes de televisão e por vídeos nas redes sociais a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, né, que é a sede do Poder Legislativo do país. E o ataque cometido por apoiadores extremistas do ex-presidente Donald Trump, que havia sido derrotado nas eleições presidenciais de 2020, ocorreu exatamente durante a reunião dos congressistas para confirmar a vitória do presidente Joe Biden e de sua vice, Kamala Harris. Os extremistas, quebraram as janelas e portas e, como diziam em coro, casa de quem? Se perguntava, é a nossa casa. E eles trataram com um total desprezo, realmente, espaços que anteriormente haviam acolhido John Adams e Abraham Lincoln, para citar aqui 2 nomes, né? E exibiram ali, durante aquela estada, na violência, uma bandeira confederada. Tiraram selfies e eram sempre em posições triunfantes, e de porta em porta no prédio eles buscavam especialmente por uma pessoa, eles buscavam pela presidente da Câmara naquele momento, a Nancy Pelosi, e diziam que queriam enforcá-la, né? E atribuíam vários nomes bastante de baixo calão aqui. E, em decorrência dos atos, pelo menos 5 pessoas morreram ali, foram contabilizados esse número. Depois você pode aqui relembrar, a gente rememorizar tudo isso, mas, enfim, nenhum dos congressistas, os quais conseguiram escapar, né, assim, estiveram nessa contabilidade aí de feridos e mortos. E aí, depois, 8 de janeiro de 2023, as instituições democráticas brasileiras foram os alvos dos bárbaros daqui mesmo, né? Os bolsonaristas armados com pedaços de ferro, de madeira e com outros objetos avançaram em fúria tremenda sobre a esplanada dos ministérios, o que a gente está vendo muito parecido com o que tinha acontecido nos Estados Unidos, né? Então, eles depredaram aqui, só que aí, né, uma diferença aí importante, depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, que são as sedes dos poderes da República do Brasil.
destruíram tudo, instalações, móveis, objetos de design brasileiro, obras de arte e outros objetos de valor histórico, realmente de comover muito a gente. Ficamos todos aqui perplexos também, diante da facilidade com que eles invadiram as sedes dos poderes brasileiros. E na sede do Congresso, os invasores chegaram a ser guiados por policiais que estavam ali para proteger o local. E no Palácio do Planalto não foi diferente, o batalhão da Guarda Presidencial do Exército, com cerca ali de 30 soldados, só conseguiu entrar em ação depois do fato ocorrido, né? Como diz em inglês, do after the fact, né? E, por fim, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição e guardião do respeito à lei, foi totalmente também destruído pelos vândalos. E na saída, os invasores rasgaram documentos, incendiaram móveis, e, enfim, toda aquela bagunça que a gente, infelizmente, foi arrastado para frente da televisão e ficar assistindo tudo aquilo. Então, dessa maneira, o pior da escalada antidemocrática aconteceu agora, e não lá em 2020, 2021, como a gente estava preocupado. Então, professor Fábio, eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente elementos, fazendo uma comparação entre os atos do último dia 8 de janeiro ocorridos em Brasília e o de 6 de janeiro de 2021 ocorrido em Washington, D.C. A gente faz essa comparação porque é inevitável, todos os analistas, a imprensa de um modo geral, têm colocado dessa forma comparativa. Em ambos os casos, os apoiadores dos respectivos presidentes perdedores nas urnas e decididos a não aceitar os resultados, invadiram essas sedes, que são o símbolo, né, de tudo esse do poder, e com o propósito de manter à força os seus respectivos presidentes no comando, sob a alegação de que as últimas eleições presidenciais, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, haviam sido fraudadas. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso, né, esses atos, e destacasse até que ponto esses dois eventos se assemelham e se diferenciam. Se a palavra está com você, eu já agradeço muito a sua presença aqui. Por favor. Obrigado, professora Neuza. Obrigado também a todos os membros, as membras do INCT INEU, né? É um prazer sempre estar junto com vocês e também a audiência dos encontros, né? Eu tenho uma certa propensão a fazer as comparações sobre diversos temas que envolvam Brasil e Estados Unidos, porque eu acabo que a minha vida se dividiu entre esses dois países ao longo dos últimos 20 anos, mais ou menos, né? Eu vim para os Estados Unidos fazer meu doutorado em 2006, passei 4 anos aqui, foi o período da eleição do presidente Barack Obama, né? Eu até tive algum envolvimento na campanha, vamos dizer assim, né? Distribuindo panfletos ali em Nova York, Boston, que era por onde eu andava, né? Estava muito entusiasmado com a possibilidade dos Estados Unidos ter um primeiro presidente negro, né? Coisa que o Brasil, enfim, até agora não, acho que não teve, né? E depois voltei para o Brasil, ainda antes de terminar o doutorado, desenvolvi uma carreira de pesquisa no Brasil, terminei o doutorado no Brasil, e depois voltei para os Estados Unidos, fiz um pós-doc aqui, numa espécie de sabático, né, que foi quando eu mais ou menos comecei a pensar sobre a possibilidade de me relocar para os Estados Unidos. E isso foi em 2015, e no ano de 2017 eu recebi aqui uma oferta para trabalhar na Universidade de Oklahoma, quando eu vim para ser professor de estudos brasileiros. Então, olhar para os dois contextos, né, sempre foi algo que permeou muito a minha trajetória, e eu acho que meu olhar ficou um pouco treinado, até enviesado mesmo, para traçar esses paralelos, né? Mas eu acho que os paralelos são traçáveis, porque tem até algumas pessoas que dizem que tudo que acontece nos Estados Unidos, mais ou menos uns 2 anos depois, acontece no Brasil. E tem sido assim, de fato, nos últimos anos, né? A gente pode traçar um paralelo entre a eleição de Biden e a eleição de Lula, por exemplo, né? Podemos traçar paralelos entre Trump e Bolsonaro. Claro que não são personagens e processos idênticos, né? Mas são processos, eu acho, que rendem aí comparações que são bastante interessantes, né? Que iluminam um pouco a nossa compreensão dos dois países, na verdade.
Os ataques, tanto do Capitólio em 2021 quanto dos três poderes no Brasil em 2022, eles têm muitas semelhanças, né? Além daquilo que você colocava, que é a descrição dos eventos em si, quer dizer, nos dois casos nós tivemos grupos de pessoas que não aceitavam o resultado eleitoral, né? Invadindo esses espaços, depredando esses espaços e tentando assegurar a sua preferência política à força. Também existem outros elementos, eu acho, que aproximam esses dois eventos, né? Então, os dois eventos foram, de certa forma, costurados por via das redes sociais. Depois, a inteligência americana, durante ali os meses que precederam os ataques do Capitólio, assim como a brasileira, deixou de perceber, né, os movimentos que estavam sendo feitos, sobretudo pelo Facebook, para organizar as pessoas para irem para Washington, D.C., no caso dos Estados Unidos, né, que também foi o caso no Brasil. No caso de Washington, D.C., quer dizer, a inteligência captou que havia essa organização, mas minimizou ou desconsiderou a possibilidade que pudesse haver ataques, né? No caso brasileiro, me parece até que houve realmente uma negligência, né? Uma falta de compreensão de que esses ataques estavam sendo coordenados pela internet e pelo Facebook. Parece que haviam aí grupos falando de uma tal festa da Selma, né? Que foi o codinome que as pessoas criaram para poder se organizar para ir até Brasília, mas ali já havia indicativos de que isso poderia degenerar em violência, né? Além do fato dos acampamentos que já estavam lá, vou falar um pouquinho disso depois. Então, quer dizer, nos dois casos, as redes sociais são ferramentas importantes para a organização e a mobilização desses grupos extremistas, né? Acho que uma outra semelhança também que vale destacar é que nos dois casos o que mobilizava e organizava esses extremistas era uma ideia falsa, uma mentira, né, que aqui nos Estados Unidos se passou a chamada Big Lie, da grande mentira. No caso dos Estados Unidos, a grande mentira é de que havia ocorrido fraude, sobretudo naqueles estados que eram mais decisivos na determinação do resultado eleitoral das eleições de 2020, né? Os estados que são chamados de swing states, ou aqueles estados, né, que, pelo sistema do colégio eleitoral, acabam, dependendo da eleição, pendendo para um lado e decidindo a favor de um dos partidos num sistema que de fato bipartidário, né? Então, a ideia da fraude, ela tinha várias conotações. Então, por exemplo, se falava da fraude dos votos por correio, né? Isso foi uma ideia que se vendeu, que aqui nos Estados Unidos você pode votar por correio para antecipar o seu voto. Se você, no dia das eleições, ou tem uma limitação de locomoção, ou no dia das eleições vai estar viajando, algo assim, você pode pedir uma cédula e votar pelo correio, né? E aí os republicanos passaram a dizer que estava havendo fraude. Na verdade, houve um número muito maior de votos por correio mesmo por conta da pandemia, que ainda estava ali no ano de 2020, né? Num estágio que era bastante perigoso. Então, as pessoas preferiam votar pelo correio a não votar, né? Havia algumas mentiras ainda mais grosseiras, do tipo a ideia de que migrantes, né, indocumentados, estariam votando no lugar de americanos, né? Que, inclusive, é uma teoria que se conecta com aquela ideia conspiratória do Great Replacement, da ideia de que os migrantes estão chegando para tomar o lugar dos brancos na sociedade americana, né? No caso brasileiro também existia uma grande mentira. A mentira era de que o Lula tinha sido solto a partir de uma armação do STF, né? E o STF, junto com o TSE, estariam mancomunados com a esquerda para fraudar as eleições, e as urnas também eram parte desse processo, enfim. Então, você tem as redes sociais, né, ajudando a organizar, a mobilizar essas pessoas, e essa mentira sendo contada, né, que, na verdade, gera não só um processo de mobilização e organização, mas também de radicalização. Porque, na medida em que essas pessoas estão acreditando, de fato, que houve, né, uma grande fraude, que tem imigrante votando, né, que as urnas estão codificadas de uma maneira para dar o resultado para o PT, né? Isso gera um combustível de indignação, né,
que explica algumas atitudes mais extremadas das pessoas, né? E no caso brasileiro, como no caso americano, quer dizer, existem vários registros, né, desse processo de radicalização e de como as pessoas criam verdadeiros universos paralelos, né, dentro dos quais elas, a partir de bolhas de informação também, porque essas pessoas só consomem, então, conteúdo de mídia ou de redes sociais que confirmam, né, suas próprias disposições. Quer dizer, essas pessoas viviam em verdadeiros universos paralelos. Então, acho que são famosos aí os vídeos no Brasil das pessoas, né, orando perante pneus, celebrando prisões do Alexandre de Moraes sucessivas vezes durante o dia, né, a partir de mensagens que chegavam pelo celular, né, acreditando que tinha um ato publicado no Diário Oficial que estava autorizando a mobilização dos militares para tomar o poder, né? E até depois mesmo da posse do ex-presidente Lula, quer dizer, tomando algumas publicações no Diário Oficial como evidência de que, na verdade, Bolsonaro continuava no poder, na verdade, o general Heleno era agora o presidente, coisas desse tipo, né? E aqui nos Estados Unidos também, eu tenho um colega cujo filho é estudante de cinema, né? E ele foi fazer um documentário do 6 de janeiro. Ele estava em Washington, D.C. e entrevistou pessoas. Ele não foi até ali o Capitólio, né? Ele ficou nas imediações onde essas pessoas inicialmente se concentraram, né? E aí depois, a partir de um momento, elas marcharam até o Capitólio e ele entrevistou pessoas ali. Achei até bastante corajoso o jovem de estar circulando ali fazendo perguntas. Mas as pessoas realmente se mostravam convencidas de que tinha havido uma fraude, de que Biden não seria empossado, né? Enfim, uma situação realmente dramática, né? E acho que tem uma terceira camada aí, que é a da responsabilidade dessas figuras, o Biden e o Trump, nos dois países, né, que está sendo apoiada, no caso dos Estados Unidos, houve um comitê, acho que a gente pode falar depois também das respostas institucionais nos dois casos, mas esse comitê chegou à conclusão de que o ex-presidente Trump teve um papel, né, no desenrolar daqueles eventos. Trump, em primeiro lugar, incitou, né, essas pessoas, ele fez postagens no Twitter, fez falas, né, meio que encorajando essas pessoas né, irem ao Capitólio, expressarem, né, as suas posições. É sempre essa coisa um pouco ambígua, que é a forma como a extrema-direita hoje se organiza, né? Quer dizer, ele não falou vão ao Capitólio e tomem o prédio e peçam a certificação dos votos. Não, fala alguma coisa do tipo, né, façam as vozes de vocês serem ouvidas, que é o chamado apito do cachorro, né? Quer dizer, que é suficiente, é um código que é suficiente para estimular, né, essas atitudes mais dramáticas, né? Mas não só, a Trump também teve, segundo o que foi investigado por essa, eu chamo de CPI do Capitólio, né, teve algum papel tentando realmente subverter o resultado das eleições. Então, ligando para servidores públicos, autoridades dos estados, pedindo para que essas pessoas não certificassem os votos nos estados, e depois tentando, de certa forma, envolver o vice-presidente Mike Pence, né, nesse roteiro de não certificação dos votos pelo Congresso. E existe uma discussão sobre qual foi a responsabilidade do presidente Bolsonaro, né, ex-presidente Bolsonaro, enfim, na mobilização dessas pessoas, não só ele, mas também outras pessoas no gabinete, né, sobretudo militares, né, na mobilização dessas pessoas, e também tentativas de subversão dos resultados. A gente acaba aí de se confrontar com essa revelação do senador Marcos Duval, de que, né, teria havido ali alguma tentativa de se criar um factoide para justificar, né, um estado de defesa. Havia uma minuta de decreto de estado de defesa na casa do ex-ministro da Justiça. Então, essas coisas também vão apontando para um possível envolvimento do ex-presidente Bolsonaro e algumas lideranças aí políticas, né, e também membros do executivo e das Forças Armadas nesse roteiro, né? Agora, eu também vejo diferenças entre os dois eventos, né? E acho que a diferença fundamental, que tem muita gente destacando,
é que, no caso dos Estados Unidos, as Forças Armadas jamais cogitaram ou sinalizaram que poderiam ser parte de um golpe, né? Houve a tentativa do ex-presidente Trump de aliciar as Forças Armadas. Tem algumas matérias que mostram que ele tentou ter conversas nesse sentido com o alto comando das Forças Armadas, que as Forças Armadas recusaram. Houve um evento, inclusive, que o comandante-geral do Exército pediu desculpas por ter saído numa foto ao lado do ex-presidente Trump ali logo nos dias após a votação, quando o ex-presidente Trump então começava a vocalizar essa grande mentira, né? E a polícia também, né? A polícia, o retrato que a gente tem da polícia americana nos eventos da invasão do Capitólio é da polícia tentando impedir a todo custo, né, que essas pessoas entrassem no prédio. E, inclusive, os mortos a que você aludiu são justamente policiais, né, que morreram tentando defender a integridade, né, dessas instituições e desses edifícios contra os ataques, né? Na sua maioria, acho que todos foram, inclusive, policiais, né? E há depoimentos na CPI do Capitólio dos policiais detalhando como foram os ataques e tudo que eles fizeram. Não dá para falar que houve uma negligência da polícia ali de Washington, D.C., na contenção dessas pessoas, muito pelo contrário, né? Quando no Brasil o que a gente vê é o oposto. O que a gente vê é, por um lado, o envolvimento dos militares, cada vez mais difícil negar que havia, né, um apoio de setores das Forças Armadas em relação a esse possível golpe, né? E talvez o envolvimento, inclusive, no planejamento de algumas dessas ações, ainda é algo que está sendo investigado, né? Mas certamente houve essa negligência por parte da polícia. Me parece que a polícia legislativa, que é a polícia do Congresso, a compreensão que se tem hoje é de que ela tentou conter, né, os invasores. Mas a polícia militar e também, inclusive, a Força Nacional de Segurança, agentes da Força Nacional de Segurança que estavam mobilizados naquele dia, as imagens que se tem são de, né, essas pessoas, esses agentes do Estado tirando foto com invasores, às vezes até facilitando, né? Houve comandantes que tentaram impedir a prisão, né? Logo ao final, quando você disse, né? Mais tarde, e já tarde, quando haja a intervenção federal no governo do Distrito Federal, e aí a polícia muda um pouco, a polícia militar do DF muda um pouco a sua postura, você tem comandantes do Exército tentando impedir, né, que essas pessoas, esses policiais prendessem as pessoas que já estavam lá dentro dos edifícios, enfim. Então, eu acho que tem essas semelhanças, né? Mas também tem essas diferenças, e são diferenças que são importantes para a gente compreender quais são os desafios e os déficits de consolidação da nossa democracia. Acho que está muito em pauta aí no Brasil ainda a questão das relações civis militares, né? E também a questão da polícia. O que quer dizer, vai ser difícil construir uma democracia sem enfrentar essas duas questões, né? O papel dos militares e como é que nós vamos fazer para que os militares se subordinem ao poder civil e respeitem a ordem democrática, e também a polícia. Como é que nós vamos fazer para construir uma democracia, né, com uma polícia que se deixou cooptar pelo bolsonarismo, que deixa a ideologia prevalecer em relação aos seus deveres? Se nos Estados Unidos houve a invasão à sede do Legislativo, aqui a gente viu uma agressão às três sedes igualmente, né? E com muito requinte de crueldade, de raiva, né? De ataques ao STF em especial, né? E eu acho que é fundamental nessa comparação é que tanto lá como cá os ataques revelam a escalada das agressões contra a democracia, ou seja, contra a forma republicana democrática de governo, né? Acho que esse é o ponto que aí a gente vai, então, tentar levar essa comparação mais para frente. Se me permite só um adendo em relação a isso, você tem toda a razão.
no caso do Brasil, foram os três poderes, né, que foram vítimas do ataque. A gente até pode dizer que, no caso dos Estados Unidos, o que estava em jogo ali era a validação dos resultados dos colégios eleitorais. Existia uma tentativa de pressionar o Congresso para que ele não validasse, né, os resultados eleitorais. E aí tem alguns elementos também que eu acho que a gente pode destacar aqui, que é esse ódio, em especial a Nancy Pelosi, né, que você fazia referência, né? Quer dizer, se a Nancy Pelosi fosse encontrada ali, eu temo realmente que algo muito ruim pudesse ter acontecido contra ela. A gente viu que depois disso, na verdade, houve um ataque ao esposo dela, né? Alguém entrou na casa dela e atacou o esposo dela, o que inclusive fez a Nancy Pelosi deixar a política, né? Ela declarou que não vai mais ser candidata à eleição para o Congresso. Ela, de fato, tem uma vida longa no Legislativo. Eu acho que estaria em condição de se aposentar, mas eu acho que está se aposentando muito mais porque percebeu, né, que o preço por fazer política para ela, né, e aí acho que tem um componente de misoginia também, né, quer dizer, não apenas a Nancy Pelosi como a Hillary Clinton, por exemplo, foram vítimas de ataques que eu acho que são muito mais agudos, né, do que qualquer outro político nos Estados Unidos. Mas, enfim, tudo isso traz para ela, hoje em dia, um preço pessoal muito alto, né? Como uma pessoa que dedicou sua vida à política, que, né, hoje tem filhos, netos, né? E que quase perdeu o marido num ataque e quase perdeu a própria vida nos ataques do Capitólio de 6 de janeiro. E a outra pessoa que também correu um risco muito grande naquele dia foi o próprio vice Mike Pence, né? Existia ali um comando dentro da invasão para enforcar o Mike Pence. E ele tem uma imagem, né, dele saindo ali um pouco de fininho, né, para evitar encontrar com esses invasores, porque se enxergou o Mike Pence ali como um grande traidor. Esperava-se que ele iria jogar o jogo que estava sendo desenhado pelo Trump e não certificar os votos, né? Acho que ele teve ali uma grande dignidade de não tomar essa atitude, né, e fazer a certificação como era esperado, né, ou era devido. Isso por um lado. Agora, por outro lado, eu acho que no caso do Brasil, né, quer dizer, o alvo não eram indivíduos e nenhum processo específico de certificação dos votos, né? O alvo eram os poderes constituídos. Eu acho que no caso do Brasil, o ataque realmente era a ordem democrática, né, a república. E isso se conecta com outras coisas, né? Com coisas que são particulares do Brasil, como, por exemplo, a maneira pela qual o sistema de justiça foi colocado no centro dessa confusão toda, né? Eu faço pesquisa e já demonstro que isso vem um pouco desde a Lava Jato, né? da operação de corrupção que colocou o sistema de justiça como um inimigo da nação. Mas também no Brasil a gente tem a particularidade do sistema de justiça ser justamente aquele que é responsável pela eleição, que é uma diferença em relação aos Estados Unidos, né? Então, o TSE, que é quem implementa e supervisiona as eleições, o que tornou também o sistema de justiça um alvo preferencial. Então, os ataques, de fato, são às instituições, né? Não são a processos e nem pessoas no Brasil, o que eu acho que mostra um pouco aí a profundidade, né, do buraco em que a gente se encontra. Muito bem, professor Fábio. Muito, muito bom ter você aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Ter podido contar, né, aí com a sua colaboração hoje, em que você traz especificamente essa ajuda aí para a gente entender melhor sobre esses episódios que marcaram de forma tão negativa a história desses dois países que são gigantes, que têm relações importantes, né, um com o outro, tem uma importância muito grande de um para o outro. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, mas eu quero dizer que o professor Fábio vai continuar com a gente nessa discussão sobre a crescente ameaça de movimentos autocráticos, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Então, não percam os vídeos a seguir. Eu agradeço a todos e a todas que começaram o ano de 2023 aqui com a gente e espero que tenham gostado desse novo vídeo. E aí vocês já sabem o que eu peço sempre, um tinindo aí para a gente. Continue com a gente, tá bom?
Até mais, então, para todos. E obrigada, Fábio, mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço.